Já vai entrando, o pessoal vai entrando. Eu vou dar uns minutinhos para esperar um pouquinho mais de gente entrar, tá bom? Então vão entrando e não saiam daí que já já a gente vai começar o tema, tá bom? E o tema de hoje é relacionamentos. Por que que eles são tão difíceis e por que que muitas vezes a gente não consegue resolver isso? Deixa eu ver se a Adriana já entrou, que ela vai participar com a gente. Olá, Adriana, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom. Então, enquanto o pessoal vai entrando, Dri, eu vou ir me apresentando para eles e depois eu apresento você e deixo você falar um pouquinho, tá bom? Ah, tá bom, tudo bem. Vai entrando, pessoal. Para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho, vou ir me apresentando. Eu sou Vanessa, sou psicóloga, sou hipnoterapeuta e master coaching. E hoje essa live é para falar sobre relacionamentos. Por que que muitas vezes eles são tão difíceis? E mais que isso, por que que a gente não consegue muitas vezes se posicionar, resolver, sair desses problemas? E quem vai me ajudar com essa live, que vai contribuir muito com a gente, vai trazer muita informação também, é a Adriana. Ela também é psicóloga do Espaço Redescobrir. E ela vai falar um pouquinho agora para vocês. Se apresenta aí, Dri. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Gliaria, também sou psicóloga, hipnoterapeuta e kid coach lá do Espaço Redescobrir. Trabalho junto com a Vanessa e fiquei muito feliz pelo convite aqui para participar dessa live sobre relacionamentos. Nesse momento aqui que a gente está isolado em casa, estamos tendo talvez, não que estejamos tendo agora, mas talvez aquelas coisas que a gente não percebesse antes estão ficando bem evidentes agora, né, Vanessa? Sim, tá ficando coisas que antes já eram difíceis, para muita gente agora tá ficando mais difícil. Para outras pessoas até tá ficando talvez mais fácil, não sei. Tá ficando mais fácil para você, Adriana, ou tá mais difícil? Não, para mim tem. Eu acho que é porque é que É, nem você falou, algumas coisas. A gente estava acostumado cada um ter a sua rotina, né? E a gente se encontrava assim à noite para jantar, para conversar e ficar 24 horas todo mundo junto não é tão fácil. não é tão fácil, mas dá para controlar, né? Dá para. Eu acho que é um, Ah, dá. lógico, vocês vão ver hoje, durante a live, que a gente vai explicar por que que isso acontece, e vocês vão ver que isso é uma ótima oportunidade para se conhecer, né? Para perceber, se perceber e ver tudo que está explodindo aí em você, porque as pessoas mais próximas nossas, que são nossos pais, para quem mora com os pais, ou nossos filhos, ou nosso marido ou esposa, são as pessoas que mais escancaram na nossa cara os nossos problemas emocionais. Então, esse Sim, convívio verdade. intenso ajuda muito a perceber. Ops, espera aí, o que que eu fiz aqui? Deixa eu mudar. Acho que você está Então, pronto. mostrando fora aí. Errado, é. Bom, já são 6h04. E aí, vamos começar? Acho que a gente pode começar e aí as pessoas vão entrando, né? E aí elas vão pegando aí. Isso, vamos começar. Então, primeiro eu quero agradecer todo mundo que está aqui participando com a gente. Eu espero que cada vez mais pessoas participem das lives. A gente, nem tanto eu quanto a Adriana, a gente não tinha o costume de fazer lives, né? Então, a gente começou isso mesmo agora na quarentena, que nos sobrou tempo para fazer, né? As lives, porque antes a rotina do consultório era tão intensa, tão pesada, que a gente não sobrava tempo para compartilhar informação assim na internet. E eu tô gostando muito disso. Eu tô achando que é muito proveitoso. Espero que cada vez venha mais gente, né, para ter contato com esse conhecimento que é tão importante.
Eu vou ir falando, pessoal, sobre o tema, e se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí, que enquanto eu falo, a Adriana vai vendo as perguntas e você pode me interromper, tá, Adri? Quando vier alguma pergunta para mim responder na hora. E vice-versa, quando a Adriana estiver falando, eu também vou ficar de olho nas perguntas, tá bom? Então, perguntem. A ideia é vocês interagirem e saírem daqui com o assunto esclarecido, tá bom? Bom, o tema de hoje, como eu já falei, é relacionamentos. Por que que muitas vezes eles são tão difíceis e por que que a gente não consegue sair deles muitas vezes? A gente vê que tá ruim, já tá, muitas vezes não aguenta mais aquilo, mas não consegue mudar a situação. No fundo, relacionamentos nunca foram fáceis. Por quê? Porque são pessoas com programações diferentes, tendo que compartilhar suas vidas. E a gente vai estar falando aqui hoje principalmente dos relacionamentos mais próximos, tá? E agora na quarentena essa dificuldade aumenta, porque essas pessoas mais próximas são as pessoas que a gente está mais convivendo. Como a Adriana falou agora há pouco, quando a gente está na rotina normal, a gente chega em casa, passa uma horinha junto, depois vai dormir, no dia seguinte já sai. E agora não, né? Quem tá ficando na quarentena de fato em casa, tá tendo que conviver muitas e muitas horas com aquelas pessoas. E às vezes fica um pouquinho mais intensas dificuldades. Quando eu falo que cada um tem uma programação diferente, isso dá conflito nos relacionamentos, é porque desde que você nasce, eu falo você, eu tô incluindo todo mundo, tá? Qualquer ser humano. Desde que a gente nasce até quando a gente morre, são criadas programações dentro da gente. Tudo que a gente ouve, sente, percebe, vivencia do ambiente, vai criando programações no nosso psiquismo. E essas programações é que fazem a gente ser quem a gente é. Que faz a gente perceber o mundo do jeito que a gente percebe, que faz eu sentir as coisas do jeito que eu sinto, que faz eu me comportar do jeito que eu me comporto. Então, cada pessoa tem um conjunto único de programações. É isso que nos torna únicos, né? Então, se acontecer alguma coisa aqui agora, eu vou perceber de um jeito, a Adriana vai perceber de outro, vocês que estão aqui nos vendo vão perceber de outro, cada um vai perceber a sua maneira. Mas nós, seres humanos, temos o terrível hábito, o terrível costume de achar que as pessoas têm que ver o mundo à nossa maneira. Que a nossa forma de ver as coisas é a certa, é a que deve prevalecer, e a gente tem esse terrível hábito de querer mudar o outro, de querer impor a nossa forma de ver. E quando as pessoas não se comportam da forma eu esperava que elas se comportassem, eu fico irritada, fico com raiva, fico frustrada. E eu queria falar um pouquinho da raiva. A raiva, gente, tem a ver com controle. Como assim? Ó, para pensar, toda vez que você sente raiva, quando você sente raiva, geralmente é porque alguma situação não saiu do jeito que você queria que ela saísse, quando algo não aconteceu do jeito que você queria que acontecesse, ou quando alguém não agiu do jeito que você esperava que essa pessoa agisse. Tem a ver com controle, tem a ver com a gente querer que o mundo e as pessoas atendam às minhas expectativas. Eu espero que seja de determinada forma, ou que a pessoa se comporte de determinada forma, isso não acontece, eu fico com raiva, eu fico frustrada. Mas me diz uma coisa. Antes disso, eu vou dar um exemplo, tá? Só para exemplificar isso, antes de eu passar para a próxima tela aqui. Vamos pensar assim num casamento, tá? Que é mais fácil, mas pode servir para qualquer coisa. Quando eu tô com raiva do meu marido e tô reclamando, porque eu falo que ele não me ajuda em nada, ele é folgado, ele só reclama o dia inteiro, ele me trata mal e eu fico com raiva e fico reclamando e aí dá aquela confusão toda. Vamos entender essa raiva. Eu gostaria que meu marido me ajudasse,
fizesse as coisas em casa para colaborar comigo, me tratasse bem e fosse gentil comigo. Mas como essa minha expectativa não é atendida pelo meu marido, eu fico com raiva. Mas me diz uma coisa, de quem que é a expectativa? É sua. Se a expectativa é sua, se a expectativa é minha, só eu posso dar conta dela. Só você pode dar conta dela. O outro não tem nada a ver com isso. O outro é o que ele é. Cada pessoa tem direito de ser do jeito que quiser ser. E não só isso, cada pessoa se comporta do jeito, se comporta de acordo com as programações que ela tem dentro de si, do jeito que ela é. Não tem como eu querer mudar o outro, querer que o outro seja da forma como eu acho que ele tem que ser. A gente precisa aceitar o outro como ele é. E quando eu falo em aceitar o outro como ele é, eu não estou dizendo em deixar com que a outra pessoa faça o que quiser com você. Não é isso. Eu estou dizendo que você precisa aceitar que aquela pessoa é daquela maneira e aí depois você vira a pergunta para você. Tá bom, ele é assim. O que que eu faço com isso? Porque ele tem direito de ser do jeito que ele quiser ser, mas você também tem direito de ser do jeito que você quiser ser. Então, quando alguém tá falando bobeira, a boca é daquela pessoa, ela fala o que ela quer. Mas o ouvido é seu, você ouve do jeito que você quer. Então, se o outro tá fazendo certo ou errado, não é a questão. A questão é que ele está fazendo aquilo de acordo com as programações dele e você não tem poder para mudar o outro, você só tem poder para mudar a si mesmo. Dá para entender até aqui um pouquinho? A gente vai aprofundar mais isso, tá? Eu sei que dá raiva ouvir isso, porque a gente quer sempre jogar a culpa pro outro, né? Porque quando eu jogo a culpa pro outro é mais fácil, porque eu não preciso mudar nada em mim. Mas quando eu jogo a culpa no outro, eu tô colocando toda a minha energia em tentar mudar o outro e eu não vou ter sucesso, porque ninguém muda ninguém. E eu tô deixando de pôr energia no único lugar que eu posso ter sucesso, que é em mim mesma, em mudar a mim mesma. E quando eu mudo, eu consigo mudar o ambiente. Quando você começa a sentir diferente, se posicionar diferente, inevitavelmente a mudança acontece ao seu redor. Como vai mudar? É outros 500. Depende da situação, cada caso é um caso. Mas eu garanto para você que se você se comporta diferente, as coisas ao seu redor mudam. De alguma forma muda. Não tem como não mudar, tá? Sempre vai mudar. Como não sei, mas sempre vai mudar. Então a questão é pensar como trabalhar você para que essas situações já não te incomodem tanto. Porque a gente sempre tem escolha sobre como lidar com as coisas, sobre como nos posicionar diferente. O que não pode é continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, né? Porque a solução não vai cair do céu. E aí os nossos relacionamentos... Oi? E a gente faz muito isso, né? A gente fica fazendo sempre a mesma coisa, a gente continua tendo os mesmos resultados e continua reclamando. Isso. E em todas as relações. Eu reclamo do meu filho, eu reclamo do meu marido, eu reclamo da minha esposa, eu reclamo da minha mãe, do meu pai. A gente vai reclamando de todo mundo. E a gente nem percebe que a única coisa que a gente está fazendo é reclamar e brigar, né? E aí os relacionamentos vão ficando cada vez mais difíceis. Que mais que eu coloquei aqui? Ah, uma coisa importante que eu coloquei aqui. Ó, não é a sua mãe que te irrita. É você que se irrita com a sua mãe. Não é seu filho que te perturba, é você que se perturba com o seu filho. Não é seu marido que te enche o saco, é você que se enche o saco com o seu marido. Vocês entendem a diferença nessa fala? Por que que eu coloco assim? Porque a forma como você percebe o comportamento do outro tem a ver com as suas programações. Então, pensa numa mãe com 2 filhos. A mãe é a mesma. Ela tá tendo o mesmo comportamento. Em um filho, aquele comportamento gera irritação e no outro não gera. Então, o problema tá na mãe?
Lógico que não, tá na percepção do filho que tá ficando irritado. Então, não é as pessoas que te irritam, é você que se irrita com as pessoas. Então, põe isso na cabeça, que isso, eu acho que se pelo menos isso ficar na cabeça de vocês hoje, já é um grande salto. Quando alguém estiver te tirando do sério, ou te magoando, ou te deixando triste, ou te deixando irritado, pensa assim, não é essa pessoa que está me magoando, eu que estou me magoando com ela. O que será que tem dentro de mim que está fazendo eu perceber essa situação dessa forma? E não só isso, porque que muitas vezes a gente até consegue entender de forma racional isso tudo que eu estou falando, mas não consegue mudar, não consegue fazer nada de diferente. Muitas vezes eu até consigo entender, tá? Eu não tenho que mudar o outro, eu tenho que mudar a mim mesmo, me irrita, eu que me irrito com a minha mãe. O problema não é no meu filho, é como eu tô percebendo, mas por que eu não consigo mudar isso? Uma das razões, existem muitas, tá? Mas a gente vai falar de uma delas aqui hoje, porque não dá tempo nem de falar de tudo. Uma delas são os vícios emocionais. Quem aqui já ouviu falar em vícios emocionais? Coloca aí só pra gente saber se vocês estão um pouquinho por dentro do tema, tá bom? Vão escrevendo aí. Bom, a gente conhece muito bem os vícios químicos, né? Os vícios em droga, em álcool, até vícios alimentares, de jogo. Todos esses vícios é fácil e a gente consegue detectar fácil a pessoa que tem esse vício. Mas muitas pessoas não têm nem conhecimento de que existe vício emocional. Algumas pessoas até têm, mas finge que não conhece, que não entende. No dia a dia finge que esqueceu esse conhecimento. Muitas outras nem sabem que existe. Do mesmo jeito que uma pessoa que é viciada, por exemplo, em cigarro, ela faz de tudo para conseguir fumar, para mandar aquela química para o cérebro dela, a pessoa que tem um vício emocional, ela também, de forma consciente ou muitas vezes inconsciente, vai fazer de tudo para conseguir alimentar o cérebro dela desse vício. Vou explicar um pouquinho mais como que funciona isso, tá? O que é vício emocional ou quais são os vícios emocionais? Antes de eu falar isso, é importante que vocês entendam o que é sentimento tóxico. Sentimento tóxico é todo aquele sentimento que me faz mal, que faz eu me sentir mal e que faz mal para as pessoas que estão ao meu redor. Raiva, mágoa, insatisfação, medo, ansiedade, angústia, inveja. Todos esses sentimentos que fazem eu me sentir mal são sentimentos tóxicos. Esses sentimentos tóxicos, quando a gente sente eles, nosso cérebro produz uma química específica. Cada sentimento tem uma variação química específica que o cérebro produz. Então, eu sinto, meu cérebro produz aquela química, né? Meu organismo produz aquela química e vai para o meu cérebro. Dali a pouco eu sinto de novo. Vamos pegar o exemplo da raiva. Dali a pouco eu sinto raiva de novo. Senti, produziu a química, foi para o cérebro. Dali a pouco senti de novo, veio a química de novo. Com o passar do tempo, o meu cérebro vai ficando viciado nessa química. Do mesmo jeito que o cérebro de quem fuma vai ficando viciado na química do cigarro, o cérebro de quem é alcoólatra vai ficando viciado na química do álcool, da bebida, de quem é drogado e assim por diante. Cada sentimento tóxico produz uma variação química e meu cérebro vai ficando viciado nisso, tá? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. Todo ser humano tem vários vícios emocionais. Não existe ninguém na face da Terra que não tenha vícios emocionais. Todos têm. Só que algumas pessoas têm esses vícios com mais intensidade, outras com menos intensidade. Mas de alguma forma todo mundo tem, tá? Então, por exemplo, vamos falar alguns vícios. Algumas pessoas têm vício em problemas. Tem gente que, quando tudo tá numa boa,
tudo tá indo bem, aquela pessoa vai procurando alguma situação, alguma coisa para ter algum problema. Porque a hora que vem o problema, ela sente aquela tensão, o corpo dela produz a química e o cérebro dela se sacia. Então, de uma forma simbólica, vamos fazer a analogia com o vício do cigarro, tá? Para mim, e podendo usar esse simbolismo. A pessoa viciada em problema é caçando onde arrumar problema para sentir a tensão, o corpo dela produzir aquela química e ela fumar o cigarrinho dela. Ela manda aquela química para o cérebro e aí ela se acalma. Tem gente que é viciado em briga. Eu conheço um monte de gente viciada em briga, em problema também. No consultório, eu atendo muita gente que tem esse vício. Mas em briga, eu acho que em toda família tem alguém. Também, Adriana, deve ter, né? Um monte de gente. Sempre tem. Vício em briga é muito comum. É aquela pessoa que procura pelo em ovo. Tudo não dá para fim por muito tempo. Ela vai casinha para brigar. Porque aí ela briga, vem a raiva. Voltou, gente? Voltou? Eu não sei o que acontece com esse celular, mas às vezes ele dá esses problemas. Pronto, agora que o pessoal tá voltando, vou dar um segundinho para o pessoal voltar. Onde foi que eu parei, Dri? Até onde vocês ouviram? Ai, peraí, gente. Caiu tudo aqui. Até onde vocês ouviram? Até onde foi, Dri? Eu ouvi até... Nossa, peraí. Okay, já me falaram aqui do viciado em briga, né? Foi até onde... Quem Isso. conhece era viciado em briga, né? Ok. O vício em briga. Eu quero que vocês coloquem aí agora qual que é o seu vício. Como que você vai saber isso? Olha para os últimos 30 dias ou para as últimas 2 semanas e percebe qual foi o sentimento que você mais teve, sentimento ruim que você mais teve nesses dias. Foi medo? Foi raiva? Foi mágoa? Foi angústia? Foi ansiedade? Qual foi o sentimento ruim que você teve com mais frequência nesses dias? Esse sentimento é um dos seus vícios. Coloca aí para mim qual que é seu vício, para mim ir conhecendo um pouquinho vocês, tá? Então, enquanto eu vou falando, eu quero que vocês vão escrevendo aqui. Qual que é o seu vício? Eu sei que a gente tem vários, tá? E não é um só, não. Eu tenho um monte, a Adriana tem um monte, todo mundo tem. Coloca aí o seu, só para mim saber mais ou menos qual que é o de vocês, tá? Bom, onde eu parei aqui? Até eu me perdi. Deixa eu pegar aqui. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: da onde vêm esses vícios? Por que a gente fica viciado nesses sentimentos? A maior parte dos nossos vícios emocionais vem da nossa infância, tá? Tudo que você ouviu, sentiu e viu na infância vai gerando as suas programações e vai fazendo você sentir, seu cérebro vai viciando naquilo. Então, por exemplo, uma criança que tem o pai brigando com ela, gritando, e aquele pai brigando faz com que ela sinta medo, que ela se sinta humilhada, que ela se sinta rejeitada, ela vai sentindo tudo aquilo. E se aquilo vai acontecendo com muita frequência, o cérebro dela vai recebendo muito daquela química. E com o passar do tempo, ela vai se viciando. Uma criança que sente muita ansiedade, está sempre com medo, por N questões, ela vai sentindo, o cérebro vai viciando, e quando ela fica adulta, ela começa a procurar inconscientemente situações e pessoas para ela poder vivenciar aquele vício. Então, por exemplo, tem muita gente que passou muita privação na infância, né? Teve uma infância difícil e passou muita privação. Quando essa pessoa cresce, mesmo que ela consiga fazer dinheiro, às vezes é como se ela não tivesse. Ela sempre privando das coisas, para ter aquela sensação ruim. Ou às vezes ela consegue ganhar dinheiro e depois perde tudo, com muita frequência. Outras nem conseguem ganhar nada, para estar sentindo aquilo com muita constância.
Uma criança que foi muito manipulada na infância, provavelmente quando ela crescer, ela vai procurar se envolver em situações onde as pessoas manipulem ela. Por quê? Porque o cérebro dela precisa daquela química. Mesmo que conscientemente ela fale, mas eu não quero ser manipulada, eu não quero ser traída, eu não quero ser magoada. Se ela tem o vício, ela querendo ou não querendo, inconscientemente, ela vai se comportar na direção dessas situações. Ela vai perceber o mundo por essa ótica para que ela possa sentir o cérebro dela se alimente daquela química, tá? Então, isso quer dizer que a gente usa as pessoas ao nosso redor e as situações para alimentar nossos vícios. Não existe ninguém que não faça isso. Então vamos pensar assim, ó, aquela pessoa viciada em confusão, ela vai arrumar confusão o tempo todo. Na cabeça dela, se você falar com uma pessoa que tem esse vício, ela vai falar, não, mas é que tá errado, é que todo mundo faz coisa errada, é que isso, que aquilo outro, mas ela nem percebe que essa é só a forma dela de ver para sentir as coisas. A pessoa viciada na vitimização. Veja, uma pessoa que precisa sentir aquele sentimento de ser vítima, de ser humilhada, de ser subjugada, ela precisa do quê? De alguém que humilha, de alguém que subjuga, de alguém que maltrata ela. Então, por isso que muitas vezes a gente vê nos casamentos um do casal é o que maltrata e o outro é o que é maltratado. E aí a gente tende a falar, um é a vítima, o outro é o vilão. Mas não existe isso. São duas pessoas viciadas se alimentando uma ao vício da outra. Porque quem tem o vício da vitimização precisa de alguém que maltrate. E quem tem o vício de humilhar os outros, de brigar, precisa de alguém que se permita vivenciar isso. Então, todas as nossas relações, elas são complementares. Uma coisa complementa a outra. Oi, pessoal, voltei. Tá me ouvindo agora, Adriana? Agora sim. Eu acho que minha internet tá ruim. A hora que vai caindo a conexão, corta. Eu já tô quase terminando, aí vai passar para você. Acho que tua internet tá aí melhor, não é? A minha parece que tá estável. A minha não tá muito estável. Desculpa, pessoal. Vão entrando novamente. E eu já tô quase terminando, aí a Adriana que vai falar e a dela acho que não vai cair tanto igual a minha, tá bom? Até onde vocês ouviram, Dri? Peraí, tá caindo aqui. Voltou? Então tá. Voltou. Até onde vocês ouviram? Peraí, que pra mim tá cortando. Escreve aí, gente, que uma pessoa depende da outra. Dois viciados. Ok, isso mesmo. Então, vou partir daí. Pronto, Então, parou. todo relacionamento tem uma correlação. Uma pessoa acaba se alimentando na outra os seus vícios, tá? Então, é por isso que muitas vezes a gente não consegue mudar o nosso posicionamento. Por isso que muitas vezes a gente não consegue dar um basta. Porque aquela relação muitas vezes é uma fonte inesgotável de droga para o nosso cérebro, porque faz a gente sentir muitas vezes a emoção ruim, e isso faz com que meu cérebro se alimente da química. Então eu não consigo agir, porque meu cérebro precisa daquilo. Quando vocês colocaram aí o vício que vocês perceberam que tinha, dá uma analisada e dá uma voltada para trás e pensa na sua infância, que você vai ver que com certeza na sua infância você sentiu muitas vezes esse sentimento. Para pensar no que você colocou e analisa a sua infância. Eu tenho certeza que a grande parte das pessoas isso na infância.
Se você conseguiu fazer essa ligação, coloca aí. Sim, eu senti. Só para mim ver que você conseguiu captar e conseguiu fazer o link. Porque é como 2 mais 2 são 4, gente. É assim que funciona a mente, tá? Só que aí, vamos pensar assim. Como fazer para resolver isso, né? Como fazer para sair dessa situação? Para sair desse vício emocional? Agora vem a parte Bom, boa. agora vem a parte boa. Tomar consciência é o primeiro passo. Então, vocês pensarem sobre tudo isso que a gente está falando e reconhecer que você tem alguns vícios é o primeiro passo, tá? O segundo passo é decidir parar de fumar, né? Você percebe que tem um vício, você precisa decidir parar de fazer aquilo. E se você, muitas vezes, se ele é muito intenso e você não consegue, então é hora de procurar ajuda. No consultório mesmo, por exemplo, nos processos de coaching, que trabalha muito com ferramentas de inteligência emocional, até nos processos de terapia normal mesmo. A gente trabalha muito com os vícios emocionais para ajudar a pessoa tanto a perceber como ajudar a pessoa a sair deles. Com cursos mesmo, por exemplo, o curso que vai ter agora no fim de semana de autogestão emocional e autoterapia que eu vou dar. Nesse curso eu ensino um monte de técnicas que você pode usar para ir trabalhando o seu emocional e ir saindo desses vícios, né? Mas não só isso, tem um terceiro passo que você pode fazer também, que esse você não precisa de nada, você pode começar a fazer agora. Usar a sua fisiologia. E esse passo quem vai ensinar para vocês é a Adriana. É uma coisa que não precisa ir no consultório, não precisa de curso, não precisa de nada. É só você decidir começar a fazer, tá? Então fala aí para eles, Dri, o que eles podem Esse é fazer o usando. melhor passo, na verdade, né? Oi? Na verdade, esse é o melhor passo, Sim, porque ele decide única e exclusivamente da gente, né? Ele isso mesmo. depende só da gente fazer, que é usar a nossa comunicação não verbal, para a gente mandar para o nosso cérebro a informação certa para ele parar, para ele produzir as químicas mais saudáveis, né? As químicas boas. E aí assim a gente vai se sentindo bem e aos poucos a gente vai tendo abstinência daquelas negativas. Isso. Só um minutinho, deixa eu só responder uma pergunta que fizeram aqui, aí você já continua. A Malu perguntou como que ela faz para fazer o curso, esse que eu falei. Malu, se você quiser fazer o curso, entre em contato pelo telefone 11 97628 0506, que eu te mando o link para você se inscrever, tá bom? Depois, no final, eu vou deixar meu telefone de novo, mas anota o telefone e entre em contato comigo no WhatsApp, que eu mando o link para quem quiser fazer. Pode continuar. Então, e isso, essa facilidade aí da gente usar a nossa linguagem não verbal, isso não é autoajuda, né? Isso não é linguagem motivacional, não, isso é científico. Tudo isso já foi provado cientificamente, que a gente produz as nossas químicas, tanto através dos sentimentos, negativos, como dos positivos também. E tem um livro muito interessante, que é o livro Poder da Ação, do Paulo Vieira, que ele traz todo esse conhecimento lá também. Muito legal, de forma bem explicada lá. Então, a nossa comunicação verbal é tudo aquilo que a gente comunica nos nossos atos, nos nossos comportamentos, nas nossas ações. A nossa voz comunica, a postura comunica, os gestos, o olhar, a expressão facial. A gente está comunicando, não está o tempo todo? E tudo isso vai produzindo química interna. Depende do que eu comunico. Então, se a gente vai comunicar, por exemplo, raiva, né? Você trouxe a raiva aí em algum momento. Então, se eu franzir a testa, colocar um tom de voz agressivo, o meu cérebro vai entender essa comunicação. E automaticamente ele vai começar a produzir adrenalina. Meu coração acelera, eu vou ficar agitada, minha pupila pode dilatar e por aí vai. Se eu comunicar estresse, então fazer uma expressão de preocupação
um tom de preocupação. Ai, mas nossa, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Ai, eu não sei o que eu faço, né? Eu tô comunicando para o meu cérebro também. E aí eu vou começar a produzir o quê? Cortisol. E eu nem preciso ter um motivo real para isso. É só eu fazer. Só o fato de eu fazer. Basta eu fazer essa comunicação. Então, se eu ficar aqui, sei lá, uns 5 minutos ou até mais nessa comunicação, eu vou terminar essa live me sentindo muito mal. Não tem como chegar ao final dessa live me sentindo bem, né? Então, eu queria convidar todo mundo e até você, Vanessa, para fazer uma experiência aqui comigo. Você topa? Topo, vamos lá. Então, eu vou pedir para quem quiser fazer essa experiência ficar em pé, tá? E falando que tá. Ah, não, tem som normal, tá? Não, nada. Que tava gente falando que tava sem som, mas depois outra pessoa falou que tá com som. Estão ouvindo, gente? Tá tudo normal? Tá normal? Tá, ok, tá. Tá. Então vai. Então, quem quiser fazer essa experiência, fique em pé, que eu vou falar. Mas antes, escreve aí de 0 a 10 como que você está se sentindo agora. Como está o seu bem-estar agora, tá? 0 é um estar muito baixo, 10 tô muito bem, é assim? Estou muito bem, isso, tá? Espera só aí que eu vou apoiar aqui, eu vou fazer para vocês verem. Então, Tem pé. isso, quem quiser fazer a experiência, fique em pé. Então, a ideia é franzir a testa, apertar os olhos, cabeça baixa, cerrar os punhos e olhando para o meio, para os seus pés. Olha para os pés e fica respirando entre os dentes, olhando para o chão, balançando a cabeça de forma negativa. Franze bem a testa, faz cara de sofrimento, muito, muito sofrimento agora. A gente está sofrendo muito, muito. Tá ficando muito ruim. E vai fazendo, vai fazendo. Põe emoção, põe bastante emoção de dor, de sofrimento. Franze, franze a testa, cerra os dentes, os punhos, balança a cabeça. E agora, de 0 a 10, como você se sente? Volta lá no seu bem-estar e dá uma nota. De novo. Agora, Vanessa, dá uma nota de novo de 0 a 10. Como você está se sentindo? A pessoa que tem o cérebro normal, sem nenhuma deficiência, sem nenhuma doença, nada, com certeza ficou um pouquinho mais triste agora. Ou mais deprimido. Então, da experiência que a gente fez, né, que eu estava falando, eu vi aqui que as pessoas colocaram depois da experiência notas bem baixas, né, de como elas estavam se sentindo muito mal. E isso porque a gente fez esse exercício aí, o quê? Nem 30 segundos, né? Uhum. Imagina se a gente tivesse ficado aí 30 minutos, 3 horas, 3 dias ou uma vida inteira assim, com raiva. Gente, a fisiologia, como 2 mais 2 são 4, funciona. Não tem erro, porque é o nosso corpo mandando mensagem para o cérebro. Então, funciona para o positivo e para o negativo, né? Sim, funciona, não tem como, né? Então, agora vamos mudar. Vamos falar de coisa boa agora. Então, pular de vibração, celebrar, falar vitória, yes! Para ver como a gente não vai se sentir bem. Sem tereto, põe um sorriso no rosto, não tem como não se sentir bem. Às vezes só um sorriso assim, gente, um leve sorriso. Você passar o dia com um leve sorriso já faz uma grande diferença. Já faz toda a diferença. Uma coisa que ajuda bastante, um abraço. O abraço é maravilhoso, né? Um abraço de 40 segundos, ele é capaz de liberar ocitocina no nosso corpo.
que é o hormônio do amor, o hormônio do bem-estar. É o hormônio que a mãe libera na hora da amamentação, né? Mulheres aí que já amamentaram, você já amamentou, né, Vanessa? Sim, aham. É Fala, a ocitocina liberada na amamentação que faz a mãe conseguir criar aquele elo mais forte de ligação com o filho também, né? Então, se sim, você está produzindo ocitocina, você automaticamente vai conseguir ter mais empatia com as pessoas. mais empatia. E um abraço de 40 segundos é capaz de liberar esse hormônio no nosso organismo. A gente consegue, né? Então, a gente vai modulando aí o que a gente sente o tempo todo. Tem uma cientista americana que ela fez um estudo e ela trouxe uma coisa bem interessante. Ela descobriu na pesquisa dela que se a gente ficar por 2 minutos parado em pé, sabe a posição lá da Mulher Maravilha? Ereta, com a mão na cintura, olhando o horizonte com um olhar fixo, um olhar assim de poder, de igual da Mulher Maravilha mesmo, do super-homem para os homens, né? Se a gente conseguir ficar nessa posição por 2 minutos, ela descobriu que a gente libera testosterona, que é o hormônio da ação, né? Então, assim, Você se sente empoderado. você se sente empoderado, a sua autoconfiança aumenta nessa hora, né? E o que a gente comunica de forma não verbal também vai definir o que a gente pensa. Porque naquela hora que a gente estava lá naquele exercício, franzindo, abaixado, pensando, fazendo postura negativa, não dava para ter pensamentos bons ali, né? Você conseguiu pensar coisas boas naquela hora? Não, eu só tava pensando, ai que saco, que saco, que saco. Não tem como, né? Agora, se você tá ereto, com um leve sorriso no rosto, ou você tá abraçando alguém, ou você tá na posição da Mulher Maravilha, confiante, olhando o horizonte, tem como pensar coisas ruins? Não. É A mais Adri, a difícil. Fabiana tá lembrando do Yes. O Yes também, né? O Yes aumenta mais Yes. testosterona que a Mulher Maravilha, né? Sim, o Yes, para quem conhece o Yes é fantástico, né? Eu faço Yes todo dia. Eu também. Quando eu vou pro consultório agora, que eu não tô indo no consultório, mas quando eu vou pro consultório, todo dia de manhã eu tenho um ritual antes de começar a atender. E o Yes está dentro do meu ritual para aumentar a minha energia ali também. Sim, para mim também. Então, a nossa comunicação vai definir o que a gente pensa. O que a gente pensa define o que a gente sente, e o que a gente sente define como a gente percebe o mundo. Né? Se eu estou com pensamentos positivos, eu vou olhar o mundo de forma positiva. Se eu estou com sentimentos negativos, eu vou olhar o mundo de forma negativa, né? A gente não consegue aprofundar muito nisso agora, porque é um assunto que daria horas aqui de conversa, né? Falando aí da nossa fisiologia e do arsenal de ferramentas aí que a gente pode usar. Mas tem alguns livros que são bem interessantes, né? O Poder da Ação, do Paulo Vieira, é interessante. O Poder e Alta Performance também é interessante. O Poder da Presença é um livro muito interessante também. A Linguagem das Emoções. Então, são livros onde a gente pode buscar esse conhecimento, né? E fica um convite aí, né, para que a gente comunique o que a gente tem de melhor, independentemente das circunstâncias. Ah, mas aí alguém fala assim: ah, Adriana, mas nossa, minha vida tá muito ruim. Não tem como, né? Tudo bem. Vive o seu luto, chora, sofre, mas vai ter uma hora que isso vai ter que acabar. Uma hora a gente tem que decidir botar um fim nisso, não tem? Né? E aí a gente, nessa hora, a gente pode começar a comunicar essas coisas boas. Então, o legal é que assim, a gente não tem que ter vontade. A gente só tem que ir lá e fazer. Porque aí o resultado vem. Mesmo que eu não tenha vontade. Ah, mas eu não tenho vontade de ficar rindo. Não precisa ter vontade, rir.
Todo mundo É consegue. fazer de forma persistente, não é fazer só uma. Persistente. Você tem que fazer de forma contínua e persistente para ir inundando o teu cérebro com a química boa, né? Sim, sim. Toda hora do dia que você se perceber sério, dá um sorriso. Dá um sorriso. Outro dia eu estava aqui estudando no computador, e aí chegou uma hora que eu já estava muito irritada, cansada. E aí eu parei e falei assim, nossa, mas por que eu tô assim irritada? E aí eu me dei conta que eu fiquei horas no computador, com as costas assim e assim. Não tinha como eu estar me sentindo bem, né? Não tinha como. Então, se a gente perceber ao longo do dia que você tá, levanta, fica bem, né? Basta a Tem gente uma, ir lá. tem uma fala da Fabiana que eu acho que é legal a gente comentar, porque acho que a dificuldade dela é a dificuldade de muita gente. Ela tá pondo lá que a dificuldade é começar. E é mesmo, né? Mas a questão é que essa dificuldade ela também é fácil de ser resolvida. É questão de decisão. É questão da gente tomar um primeiro momento consciência, né, de tudo isso que a gente está falando, e decidir como você quer se sentir, que tipo de vida você quer levar, que tipo de relacionamentos você quer ter, né? É decisão. É como a decisão de quem fuma, ela precisa decidir parar de fumar. Mas a hora que ela decide, ela pode ir pegando recursos para ajudar ela a fazer isso, né? E a Sim, fisiologia, que é o que a Adriana está explicando, é uma coisa que está na nossa mão. A gente tem uma farmácia interna que a gente pode usar a hora que quiser para produzir química no nosso cérebro. Química boa ou ruim, né? Então, esses exercícios que a Adriana está trazendo produz química boa. E é uma forma de dar uma abstinência nas ruins, não é isso, Adriana? sim, é isso mesmo. É, é só começar, é decisão. É decisão, é a gente parar e decidir que vida eu quero ter, né? Porque às vezes a vontade não vai vir, É, né? Ela não vem. Então, com ou sem vontade, que vida eu quero ter? Que decisão eu tomo hoje? E ir lá e fazer. isso. Porque se a gente for depender da vontade, ela não vai vir, sabe por quê? Deixa eu só fazer um comentário, Dri, rapidinho. Lembra, gente, que a gente está lidando com vício. E, por exemplo, assim, ó, pega uma pessoa que tem o vício no cigarro e passa o cigarro assim na frente dela para ela sentir o cheirinho da fumaça. Aí depois deixa ela dar uma tragadinha. A hora que ela dá a tragadinha, muito provavelmente você não consegue tirar o cigarro da mão daquela pessoa. Então, a gente está lidando com vício emocional. Quando você começa, vamos pensar na raiva. Quando você começa a sentir a raiva, ou quando você começa a sentir a tristeza, teu cérebro está começando a sentir aquela química. Então, ele quer ficar sentindo. Quem já não percebeu que quando tá com raiva, a pessoa quer brigar, quer falar, você não quer sair daquilo. Você quer continuar. Quando você tá na tristeza, tem pessoa ainda que vai pro quarto ouvir música de sofrência para sentir ainda mais, porque o cérebro está se saciando daquela química. Então, gente, não espera vir a vontade de quebrar o vício, porque a vontade não vem. O que tem que vir é a decisão de fazer independente da sua vontade. Tem o exercício que a Adriana falou, que é o sorriso do Shane. Por exemplo, você está brigando com alguém. Como que você quebra isso na mesma hora? Sai de perto da pessoa, vai pro banheiro e fica 2 minutos rindo assim, ó. Totalmente forçado. Eu sei que tudo que você quer é não rir naquele momento. Você quer mandar todo mundo pro inferno. Mas faz o teste, sai de perto e marca no relógio. Fica 2 minutos assim, ó, forçado. E depois me fala se sua raiva não passou. Pelo menos aliviou. Você já fez esse teste, Dri, para ver? Já, muito. Confesso que na quarentena eu tô fazendo bastante. Tô usando todas as ferramentas. Então, só recapitulando aqui rapidinho,
Como a Vanessa já falou, todo mundo tem vício emocional. Não existe uma pessoa que não tenha, né? Se ela é humana, ela tem um vício emocional. E esses vícios são alimentados pelos sentimentos tóxicos lá de raiva, frustração, mágoa, vitimização, insatisfação e etc. que a gente vai sentindo. Todo sentimento tóxico produz uma química no nosso cérebro e o cérebro vai ficando viciado nessa química. Então a gente começa a buscar mais aquilo. Como a Vanessa falou, esses vícios têm início lá na infância, né? Através de alguma situação que gerou dor naquela criança, e a repetição foi fazendo com que o cérebro ficasse viciado naquela química produzida por aqueles sentimentos. Então, todos os nossos relacionamentos difíceis mostram pra gente os nossos vícios. Por quê? Se não fosse pelos nossos vícios, a gente já teria feito diferente, a gente já não suportaria muitas coisas, a gente já teria se posicionado diferente em muitas situações, né? Então, o primeiro passo, tomar consciência, como a Vanessa falou. O segundo, decidir parar de fumar, né? E o terceiro é usar a comunicação não verbal de forma persistente para a gente mandar essa mensagem de forma para o cérebro para que ele produza a química certa, né? E, E gente, traga o nosso tem que bem-estar. ser de forma. Porque senão não funciona. Se você não fizer de forma persistente, você vai até sentir uma coisinha assim, igual a gente fez aqui o exemplo, tudo. Mas se você não fizer de forma persistente, o vício não vai embora, tá? Então tem que ser de forma persistente. Tem que ser persistente, igual aquela pessoa que quer começar a ir na academia, né? Então, se ela vai um dia, aí ela vai na segunda, depois ela vai na quinta, depois ela vai na outra segunda. Ela vai adquirir o hábito de fazer o exercício? Não vai. Então tem que ser persistente. E uma coisa que eu esqueci de falar na minha fala, mas que eu acho que é muito importante falar, é que assim, a gente precisa começar a olhar para o outro de uma forma mais empática. Porque o seu marido, o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, são pessoas tão viciadas quanto você. Cada um está agindo de acordo com as suas programações. E quando você vê, sei lá, seu marido brigando, ou reclamando, ou se vitimizando, ou sua esposa, ou seu filho, você precisa olhar que aquela pessoa só está fumando o cigarrinho dela. Muitas vezes ela nem sabe que é viciada. E você precisa olhar para você mesmo também sobre essa ótica, que tudo aquilo que você está sentindo é uma forma do teu cérebro também se alimentar daquele vício. Então, quando uma pessoa está fazendo algo que te incomoda, ok, aquela pessoa provavelmente está alimentando o vício dela, mas se você está sentindo qualquer coisa ruim, o seu vício também está sendo alimentado, seja lá o que for que você está sentindo, também está sendo alimentado seu vício. São dois viciados fumando. Sim, juntos ali, unidos, inseparáveis. Isso mesmo. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, né? Recapitulando aí o que a gente falou. A postura ereta, manter a postura, eu tô mandando uma comunicação pro meu cérebro de bem-estar, né? O sorriso aí que você trouxe, intenso por 2 minutos, num momento de raiva, alivia muito a raiva. Se monitorar no dia a dia, né? Então, quando você se perceber com a postura caída, a cara fechada, melhora, põe um sorriso no rosto, nem que seja leve, discreto, só para mudar, né, a fisionomia. Comunicar vitória, pode ser através do yes, pode ser quando você acordar antes de levantar da cama, você falar vitória, vitória, vitória. Pode ser durante o dia, você pode fazer durante yes durante o dia para ir se sentindo bem. A posição da Mulher Maravilha para aumentar a testosterona, o yes também aumenta. O abraço de 40 segundos libera lá o hormônio do bem-estar. Atividade física, né? Nesse momento aí estamos impedidos de ir na academia, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer em casa, lá na sala mesmo, né?
Quem não tem a oportunidade aí de uma área aberta, pode fazer lá na sala mesmo. Respirar fundo é uma coisa muito legal também, que ajuda bastante. Respirar fundo, soltando o ar levemente, falando a palavra paz. Então, paz. Nossa, isso é fantástico. Isso é muito bom. E fazer aqueles mesmos comportamentos que a gente faz, né, quando a gente está se sentindo bem. Então, assim, quando você tá bem, Vanessa, o que você faz? Sei lá, geralmente eu faço muita brincadeira, eu dou risada à toa, minha fala é gentil com as pessoas, eu geralmente estou com um sorriso no rosto, eu estou brincando, estou fazendo coisas mais leves. Geralmente meu tom de voz é harmonioso e ao contrário, geralmente quando eu estou irritada, eu estou falando meia brava, ríspida, meu tom de voz é diferente. Meu semblante é diferente, né? Eu fico tensa. Então, é buscar na memória o que que a gente faz quando a gente está se sentindo bem e reproduzir, né? E fazer. Lembra, é só eu fazer, é só eu ir lá e fazer. Porque se a gente fizer tudo isso de forma persistente, a gente vai mudar a química do nosso cérebro e a gente vai começar a ver o mundo diferente. Não tem como. Porque é uma coisa, gente, a nossa mente, ela não quer saber do que está acontecendo fora, ela quer saber do que está acontecendo dentro e no nosso corpo. Então, quando você faz o sorriso, por exemplo, ou quando você respira fundo, como a Adriana disse, mesmo que fora esteja um caos total, o que sua mente vai entender é que tá tudo bem. E ela vai começar a se acalmar, porque é essa mensagem que você está mandando para o cérebro. Para a mente não importa se está um caos fora. O que você comunicar para ela através do seu corpo, da comunicação não verbal, é o que o cérebro vai captar e é o que o cérebro vai produzir. Por isso que não tem a ver com querer, não tem a ver com o que está acontecendo fora. Tem a ver com você usar o seu corpo a seu favor. Sim, porque tudo que a gente precisa tá aqui dentro. Tudo tá aqui dentro. É só a gente saber acessar. Mas tá tudo aqui dentro, né? Tudo que eu preciso tá dentro de mim. A gente só precisa achar o caminho. Então, essa quarentena é uma ótima oportunidade para a gente começar a se perceber, né? Porque, como a gente falou lá no início, com certeza os nossos vícios estão muito mais aflorados agora, né? Porque como a gente está muito mais próximo das pessoas, Por dia, se duvidar. Então, estamos precisamos. fumando uns 10 maços por dia, é verdade. Então, é uma ótima oportunidade para a gente colocar tudo isso em prática. Porque não adianta, né, que nem a gente falou lá no começo, não adianta fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não adianta eu falar que isso não funciona se eu nunca fiz. Então, eu tenho que ir lá e fazer. Porque o resultado vai vir. Não, não tem como ele não vir. Que nem a gente falou, é científico, isso já foi provado cientificamente. O resultado vem. A gente tem essa capacidade. Então é lá e fazer. Essa é uma ótima oportunidade. E a gente precisa se lembrar sempre disso. Por exemplo, assim, ó, eu e a Adriana mesmo, que a gente conhece muito desse assunto e a gente trabalha com isso. Mas vira e mexe, uma tem que lembrar a outra. Vai lá e faz só. Não precisa ter vontade. A gente não se lembra, Adriana, com constância. Sim, sim. A gente vê que uma ou a outra tá meio mal, a gente fala assim, não, mas vem cá. Vai lá e faz isso, isso, isso. Não tem a ver com vontade, tem a ver só com ir fazer. Mas a gente tem que ficar se lembrando o tempo todo, porque nossa mente nos boicota, porque ela quer fumar, Fumar. né? Fumar é mais gostoso, né? É isso que ela está acostumada a fazer. Sim. E alguém tem alguma dúvida de tudo isso que a gente explicou? Agora é hora de vocês perguntarem, mas não vão embora ainda não, porque a gente tem uma surpresa, né, Dri? Sim, tem um presente. Isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí que a gente vai responder para vocês.
E se não tiver dúvida, pelo menos coloca aí se vocês gostaram do tema, se fez sentido para vocês, se não fez sentido. Se alguém quiser colocar a opção de tema também, coloca, que se for legal a gente vê que tem bastante procura, a gente também desenvolve o tema aqui para vocês, tá bom? Enquanto vocês vão escrevendo aí, posso começar a falar um pouquinho do que a gente preparou, Adriana, para eles? Pode. Tá. Então vamos lá. Como a Adriana falou, é momento da gente aproveitar tudo isso para se conhecer, né? Para tanto se conhecer como também para conhecer o outro, perceber nossos vícios emocionais, perceber os vícios emocionais do outro, para cada vez mais tentar desenvolver a empatia. Eu vou só falar rapidinho, nem é o tema, mas é que eu não consigo parar de falar nisso. Eu falo para todo mundo. Nessa pandemia toda que a gente tá, a gente não tem controle nenhum sobre esse vírus. Mesmo que a gente fique na quarentena em casa, não tem como a gente estar 100% imune. Qual que é a forma que a gente pode fazer para aumentar a nossa imunidade? E é uma forma que a gente tem controle. É aumentando a nossa vibração, aumentando o nosso emocional. E tudo isso que a Adriana ensinou para vocês aqui agora ajuda a gente a vibrar numa sintonia boa, te põe numa conexão boa. E isso aumenta a tua imunidade também. Então, não só ajuda todos esses exercícios a acabar com os vícios emocionais, como também ajuda a aumentar a imunidade. Então, pratiquem, tá, gente? Então, é momento de desenvolver empatia, porque empatia também é sentimento bom e todo sentimento bom aumenta a imunidade. Mas também a gente queria, talvez, ajudar vocês a aproveitar esse momento para conhecer o outro, não no sentido só dos vícios, mas para conhecer melhor nas ideias, né? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei uma coisa, só para mim não esquecer de falar. No dia a dia, a gente geralmente fala as mesmas coisas, tem os mesmos assuntos, as mesmas ideias. E agora que a gente está se vendo quase que 24 horas por dia com as pessoas da nossa casa, aí é que o assunto falta mesmo, né? E aí a gente tende a ficar falando só das notícias que tem na televisão. Vanessa, Oi. depois que você falar do presente, tem uma pergunta aqui bem interessante para você responder. Tá bom. Então eu vou falar e você me pergunta e eu respondo, tá bom? Então, a gente está sem assunto, né? A gente está só falando das mesmas coisas o tempo todo e geralmente a gente está falando de problema. Então, a gente queria disponibilizar para vocês um jogo que é muito legal. Esse jogo vai ajudar tanto a diversificar o assunto, ele vai ajudar você a se conhecer, porque você vai pensar em coisas que talvez você nunca pensou, em coisas que talvez faz muito tempo que você não pensa. E vai ajudar também você a conhecer as pessoas da sua casa. Seja seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, não importa. Quem estiver lá no seu convívio de casa. É um jogo que ele tem 100 perguntas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pensar na sua cabeça um número aleatório de 1 a 100. E aí você vai lá na lista das perguntas. A gente vai disponibilizar essa lista para vocês, tá? Então, quem quiser essa lista para jogar, no final da live, manda um WhatsApp para o 11 976280506 que a gente vai mandar o arquivo, tá? Das perguntas para vocês jogarem. Então, você vai pensar um número aleatório, vai lá na lista e vai ver a pergunta que tem aquele número. E vai ler a pergunta. Todas as pessoas que estiverem jogando, cada uma vai ter que dar a sua opinião sobre aquela pergunta. O objetivo do jogo não é debate de opiniões. Não é dizer quem está certo, quem está errado, não é impor a sua verdade. Pelo contrário, é ajudar você a aprender a ouvir a opinião do outro, sem meter o bedelho, e ajudar você também a construir a sua ideia sobre aquele assunto e com a certeza, com a garantia de que você está sendo ouvido. Então, por exemplo, quando você joga isso com os filhos, por exemplo, você aprende a conhecer eles, porque você vai ouvir a ideia deles
e vai aceitar, porque eles têm direito de ter a ideia deles, mas você vai ter a oportunidade de pôr a tua ideia também, e eles também vão ter que ouvir. E como ninguém está criticando ninguém, a defesa de todo mundo baixa, e aí todo mundo fica mais aberto a entender o ponto de vista do outro e de repente até pensar, nossa, mas não é que você está certo nisso? Ou não, acho que não. Eu sou mais a minha opinião. Cada um vai fazendo a sua reflexão. Então é um jogo, gente, fantástico para a gente aproveitar esse momento, tanto para dar assunto novo em casa, porque né, os mesmos assuntos a gente já não aguenta mais, como também é uma oportunidade de estreitar laços de relacionamentos, porque para um relacionamento ele dar certo, precisa ter respeito. A gente precisa aprender a aceitar o outro, a aceitar que o outro tem direito de pensar diferente da gente. E esse jogo treina muito isso. E para quem não tem o costume muito de falar, de se posicionar, o jogo treina também para você ter esse posicionamento, para você treinar a tua fala. É muito legal. Eu sempre costumo indicar esse jogo no consultório quando eu estou trabalhando relação de pais e filhos. Mas cabe muito bem também para relacionamento de marido e mulher, de amigos também, cabe em tudo, né? Mas é muito legal, gente, é fantástico. Quem quiser o joguinho, que as perguntas, manda lá no WhatsApp que depois que acabar a live eu mando para vocês o arquivo, tá bom? Qual que era a pergunta, Dri? A pergunta é assim, ó. Tem pessoas que na quarentena não estão conseguindo lidar com a solidão. Significa não gostar da própria companhia? Tá. Bom, pode ser várias coisas, tá? Tem gente que sim, pode significar uma dificuldade de estar consigo mesmo. Mas essa pessoa que tem essa dificuldade, ela provavelmente não está tendo essa dificuldade só na quarentena. Por exemplo, a pessoa que está sentindo isso na quarentena, provavelmente é aquela pessoa que está o tempo todo na ação. Ela não consegue parar. Ela está o tempo todo saindo, está o tempo todo fazendo alguma coisa, está o tempo todo falando com alguém. Essa pessoa tende a ter uma dificuldade de estar com ela mesma. Por isso que ela está sempre em movimento e interação. E aí, logo agora na quarentena, ela vai sentir muito mais. Então, muitas vezes tá? Essa dificuldade de estar com você mesmo. E muitas vezes não. Muitas vezes é o sentimento de solidão mesmo. Tem gente que não tá tendo ninguém para conversar por muitos dias. Quem mora sozinho ou quem até mora com outras pessoas, mas já não tem mais assunto para falar. Às vezes aquela rotina vai nos contaminando e a gente começa a sentir solidão. Então, pode ser os dois lados, pode ser só solidão mesmo, pela situação, por não ter mais papo, e aí esse jogo ajuda a dar uma quebrada nisso. Como pode ser que sim, seja uma dificuldade de estar com você mesmo também. Cabe uma análise, tá? Uma autorreflexão. Vanessa? Quer comentar alguma coisa disso que eu falei, Dris? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, a Diva está perguntando se você vai disponibilizar o jogo nos grupos do WhatsApp. Se eu disponibilizo nos grupos, muita gente nem vai saber do que significa, porque nem todo mundo tá aqui, né, na live. Então, eu prefiro que quem tiver interesse, chame no WhatsApp que eu já mando o arquivo. Então, Fala o quem número quiser, de novo. o número do WhatsApp é 11 97628 0506. Quem quiser o arquivo, é só mandar uma mensagem, quero o jogo lá, que eu já mando. Porque se eu mando nos grupos, tem muita gente lá nos grupos que às vezes não tá aqui, não vai saber nem do que se trata, né? Tem mais alguma pergunta para responder, Pri? Não. Não, nenhuma. Não. Bom, gente, se não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai encerrando, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. Quem quiser o jogo 976 da lá, a Anne colocou aí nos comentários. Obrigado, tia.
Quem quiser o jogo, manda no WhatsApp. E quem também quiser participar do curso, esse que eu falei de autogestão emocional e autoterapia, manda no WhatsApp também seu interesse, que eu mando o link, tá? Esse curso vai começar sábado agora. E se ninguém tem mais pergunta, então vamos encerrando, né? Obrigada por todo mundo ter participado. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai procurar fazer live toda quarta-feira, né, Dri? Para Sim, trazer toda quarta. o novo, né? E a gente conta com vocês nas próximas. Se despede aí também, Dri, para a gente Eu encerrar. quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui hoje, de falar desse assunto tão importante, tão interessante, que eu gosto bastante. Agradecer a todos que participaram, né? Eu já vi as minhas alunas aqui também, agradecer as minhas alunas. E eu estou muito feliz por poder estar participando aqui dessas lives e trazendo conhecimento e ter essa interação gostosa aqui com as pessoas, gente. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Até quarta que vem.